hoje que eu apresento a vocês aqui o meu anjo da guarda, meu cirurgião e amigo, Dr. Flávio Rojage. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada. Camila, eu não sou nada seu anjo da guarda, eu cuido das pessoas porque eu gosto, você que me deu a oportunidade de tratar de você, e assim que as pessoas me dão a oportunidade eu desenvolvo minhas missões, então nada para você me agradecer. Ó, já quero avisando vocês que hoje eu não sou repórter, eu sou paciente, tô aqui no consultório. Doutor, a gente vai falar de câncer da tireoide, né? A palavra câncer, ela já assusta muito, mas quando fala na tireoide, todo mundo, realmente a gente não deve se preocupar com câncer na tireoide? Como é que funciona isso? Isso é uma boa pergunta. E você que viveu isso recentemente, né? E por isso que você me chamou de anjo da guarda, que eu declino disso porque eu não tenho nada de santidade. Sim, câncer é uma coisa sempre preocupante. Nada vai ser muito agradável relacionado à palavra câncer na nossa vida. E isso está relacionado com coisas do passado. Então lá no século XX, começo do século XX, se começou a fazer os primeiros diagnósticos de tumores. Foi bem quando a medicina passou de ser uma arte para ser ciência. Infelizmente, no começo do século XX, a gente não tinha meios diagnósticos para fazer um diagnóstico precoce e também tinha pouco meio de diagnóstico de tratamento. Então, a palavra câncer associada a uma pessoa era associada imediatamente à morte. Com o passar do século XX, isso se manteve na cabeça da gente. Parece que passou no DNA de pai para filho, para neto, ou coisa parecida. Mas é totalmente diferente. Hoje nós fazemos o diagnóstico de câncer precocemente, temos muito meios de tratamento para resolver. Especificamente falando de câncer, a gente precisava tirar um pouco da situação que ele está travado, porque o câncer vem das nossas próprias células, que voltam a ter a capacidade inicial das células zigóticas. O que eram as células zigóticas? A célula que foi formada pela junção do espermatozoide com o óvulo. Essa célula tinha uma capacidade muito grande de divisão e de assestamento, de infiltração de tecido no útero. Então todas as nossas células, teoricamente, têm essa informação para se dividir. E por algum motivo, em algum momento, ela começa a se dividir. Passando para a tireoide, como você mesmo já me falou. A tireoide ela é um órgão cuja a maioria dos tumores são bem diferenciados. 95% das vezes que nós estamos falando de câncer de tireoide é um tumor bem diferenciado. Por quê? Com uma baixa agressividade. Então, o DNA perde algum controle e a célula não se divide tão rapidamente, não agride tão rapidamente. Mas, entretanto, é um tumor para a gente guardar uma certa preocupação. Porque também fica no imaginário que, se eu tenho que ter um câncer, eu quero ter tireoide. Não é verdade. O câncer de tireoide pode dar metástases, principalmente para os linfonodos. Só para explicar o que são linfonodos, são os gânglios do pescoço. Pode dar metástase à distância, muito raro, mas pode. E, inclusive, nós estamos falando de carcinoma bem diferenciado. A glândula tireoide pode ser sede de outros tipos de tumores. Como, por exemplo, um carcinoma medular de tireoide, que é completamente diferente, seria um capítulo para a gente falar fora, eu acho que a gente não deve discorrer, mas também na glândula tireoide existe talvez um dos tumores mais agressivos da economia humana, que é o carcinoma anaplásico, graças a Deus muito raro. Então, o carcinoma anaplásico é um tumor que raramente nós conseguimos fazer alguma coisa pela pessoa. Jura? Mas é menos de 1% atualmente das pessoas que a gente atende com carcinoma tireoide. Aqui no meu consultório eu nunca peguei um carcinoma anaplásico, mas já vivenciei a história de carcinoma anaplásico nas instituições que eu trabalhei. Então, na Escola Paulista de Medicina, na Faculdade de Medicina da USP ou mesmo em outros lugares. E aí, nessa situação, é uma coisa dramática. Doutor, e a gente tem notado, tem visto, eu pelo menos tenho 4 amigas, ou 5, que já tiveram câncer na tireoide ou que recentemente descobriram. Homem também pode ter ou é mito? Porque falam que isso só dá em mulher, em homem é raro. Como é que funciona isso? É mito? Na verdade é o seguinte, a gente tem que parar para pensar em duas situações. O homem se cuida menos, então ele se expõe a menos exames. Então, enquanto eu tenho 9 mulheres, eu tenho um homem com doença na glândula tireoide. Mas isso diminui bastante essa proporção quando eu falo de câncer de tireoide. Para cada 3 mulheres que eu tenho câncer de tireoide, eu tenho um homem com câncer de tireoide. Então, tem câncer de tireoide em homem, sim. Mas... teoricamente, existe até um pouco de maior preocupação com o carcinoma de homem, até porque a gente, às vezes, pilha um carcinoma de tireoide em um homem um pouco mais avançado. E, teoricamente, ele tem uma situação, talvez, de um pouco de mais agressividade. Isso não é muito, é uma controvérsia, mas é uma coisa
Então, respondendo para você, homem tem câncer de tireoide. Tem também, olha aí. Todo mundo tem que ficar ligado, né? E, doutor, outra coisa, quando a gente fala, que nem quando eu descobri, né? Eu fiquei muito chateada, claro. Eu lembro até que nesse mesmo consultório o senhor falou pra mim, você falou pra mim, Camila, todo mundo tem direito de ficar triste, ninguém quer ter um câncer. Então, não é bem essa coisa de oba-oba, vamos, né? Câncer na tireoide, enfim. Mas, por exemplo, eu não fumo, eu bebo socialmente, eu pratico atividade física, minha família não tem histórico de câncer, acho que eu tenho uma tia que teve câncer no seio, mas tá ótimo, enfim. E não entender, aceitar. Mas por que isso acontece? Fora essa das células que a gente tenta entender, mas a gente é leigo no assunto. Tem fator de risco? Tem alimentação? É nervoso? O que pode ser classificado dentro disso? Bom, se existe uma resposta para isso? Talvez eu possa dizer para você da seguinte maneira. Um fator de risco maior é ter gente na família que teve carcinoma de tireoide. Eu não tive. Não teve. Um fator de risco é a obesidade. Não sou. Não. Entretanto, hoje nós estamos no olho do furacão. No olho do furacão de tal maneira que possivelmente existam disruptores endócrinos que causem alguma alteração nas glândulas endócrinas da gente. E a tireoide é uma delas. Isso é um olho do furacão, por quê? Porque, na verdade, nada está bem estabelecido. Então, a gente não sabe muito bem. Eu nem vou citar esses disruptores, porque senão a gente acaba alarmando as pessoas de uma maneira desnecessária. Agora, tem um outro fator importante. Então, muitas pessoas podem ter câncer de tireoide e esses do ponto de vista morfológico, ou seja, está lá um nódulo pequenininho, tranquilo, e não se faz o diagnóstico. Será que isso tem impacto na vida? É uma boa pergunta. E existem alguns lugares no mundo, como por exemplo no Japão, especificamente num hospital chamado Kuma Hospital, que tem uma coorte de vários pacientes, quantos pacientes? Mais de 1.500 pacientes com diagnóstico de tumores de tireoide, já tem um diagnóstico menor que 1 centímetro, com algumas características de distribuição na glândula, que foi optado por nada se fazer. Possivelmente essa pode ser uma futura conduta. Nós não podemos vender isso para as pessoas. Não, você tem um câncer de tireoide, não faz nada. Não. Isso é importante. Essa é uma futura conduta. Razão pela qual que nós falamos de que o câncer da tireoide não é agressivo, que a gente pode ter condutas muito serenas, muito tranquilas, faz com que a gente tenha razão nessa história toda. Então, aquilo que quando você veio e falou, está desesperado, eu falei, calma, vamos resolver, vamos fazer, não é para se ter desespero. É para se ir resolvendo as coisas com vagar, tendo as expectativas sanadas e sabendo que uma coisa chata tem que fazer. Hoje, eu acho que o tratamento cirúrgico ainda é mandatório, porque essas histórias de Japão ou de uma coorte americana no Memorial Hospital são pesquisas, e pesquisas nós temos que aguardar o desenrolar das coisas. Doutor, eu até estava falando no vídeo anterior da experiência que eu tive, né? Que eu descobri dia 15 de outubro, dia 24, eu estava na cirurgia, e aí a gente faz exames com frequência, que é a tireoglobulina, o T4, o TSH, enfim. Isso a gente faz sempre. Isso eu vou ter que ser acompanhado durante 5 anos, é isso? Na verdade é o seguinte, o carcinoma de tireoide você vai ter que ser acompanhado pelo resto da vida. Por quê? Porque você hoje toma hormônio artificial de fora. Hoje você tem, não vou falar a idade, hoje você tem X idades. 18, alô. X idades. Mas você vai ter na vida possivelmente um período que você vai ser gestante, depois você vai ficar mais velha e as necessidades dos hormônios modificam-se com a vida. E você não tem mais a glândula tireoide para ser ativada pelos seus controles internos. E então, a gente tem que dosar os hormônios e alterar a dosagem dessa ingestão de acordo com a fase da sua vida. Então, de verdade, já porque você não tem a tireoide, você vai ter que dosar pelo menos uma vez por ano. Isso aí não é nada, né, gente? Tomar um remédio. O câncer de tireoide não é agressivo, entretanto, ele é insidioso. Então, de verdade, eu já tive pacientes que eu operei aos 23 anos e que voltaram aos 38 anos com uma recidiva da doença. Ai, não brinca comigo. Não brinca. É verdade, mas uma recidiva absolutamente controlável. Tipo? Então eu faço, vai lá e faz a retirada de um linfonodo que eventualmente voltou. Agora, no final do ano mesmo, eu tive uma série de duas ou três pacientes que tinham sido operados por outros cirurgiões há 17 anos, há 22 anos, e que tiveram a recidiva da doença, um linfonodo. O que aconteceu?
chato, passar pela cirurgia, o diagnóstico novo, tudo aquilo que engloba. Mas e espera o exame, espera o resultado. O que eu penso nessa situação é o seguinte, metáfora melhor. O câncer de tireoide é igual um cavalinho. O cavalinho que a gente sentou em cima dele e a rédea está na mão. De vez em quando ele quer tomar... Aí você... E a gente vai lá e puxa. Essa é uma boa situação. E falando dos exames, né? Quando fazia os exames de sangue e tal, eu falava, agora eu tô livre. Aí ele me pede um mapeamento do corpo inteiro. Então eu tenho amigas que os médicos solicitaram e amigas que não, que tá tudo ok, não fizeram mapeamento, porque alguns casos é necessário ou é a sua conduta. Explica um pouquinho para quem está aí. Existem condutas que elas estão arraigadas nas diretrizes. Então, tumores muito pequenos que não têm nenhuma agressividade, se faculta a quem está seguindo a não fazer um mapeamento de corpo inteiro. Agora, na verdade, eu não queria o mapeamento em si, eu queria dosar a sua tireoglobulina estimulada por um TSH elevado. É um pouco complicada essa situação, mas já que eu vou estimular o seu TSH a ficar alto, por que não ter mais uma informação? Certeza. Essa é a minha postura. É óbvio que se você tivesse alguma situação que não fosse boa, você, em particular, poderia não fazer o mapeamento. Mas o mapeamento sempre é mais uma ferramenta no acompanhamento. E muitas vezes, quem precisa tomar o iodo radioativo, que não foi o seu caso... Eu falei também. Então, a decisão de tomar iodo radioativo é quando a gente tem algum indício de que esse indivíduo vai poder ter uma recidiva de um grau intermediário ou não. Então, assim, eu tenho na minha cabeça que você está num baixo risco, eu não preciso dar iodo. Tá. Se você está num risco intermediário ou alto de recidiva, eu prefiro dar iodo radioativo. Então, esses indivíduos vão ter necessariamente de fazer o mapeamento ao final do iodo radioativo. Tá. E aí talvez repetir o mapeamento como um dos exames de acompanhamento em algum momento. Né? É que tá, doutor, para concluir. Então operou, tirou o nódulo, descobriu, aconteceu tudo isso, você conferiu aí no outro vídeo. E aí, vida normal? Absolutamente normal, né? Mas assim, de experiência eu digo para vocês o seguinte, 15% das pessoas vão se adaptar imediatamente ao hormônio artificial. 15% vão demorar um bom tempo para se adaptar, 6 meses, 1 ano, e aí vão ser o sofrimento que você falou. E 70% das pessoas vão acontecer o que aconteceu com você. 2, 3 meses vão se adaptando, depois nem lembram mais. Não, e daí a vida é normal em termos de fazer esporte, em termos de vida, em termos de gestação, tudo normal. Tenho vários pacientes que operaram antes de ter filhos e tiveram 2, 3 filhos, até não sabiam que iam ter filhos e tiveram filhos. Ai, que legal. Doutora, e agora oficialmente é o dia 25 de maio, né? Vai ser comemorado o Dia Internacional da Tireoide, várias campanhas, mobilizando, ações. No que o doutor Flávio pode contribuir aí para finalizar esse vídeo? Dica de autoexame, alguma coisa focada no câncer de tireoide? A primeira coisa que eu acho que a gente não deve, até pelas próprias diretrizes, sair fazendo ultrassom para todo mundo. Não vale a pena fazer o que se fala em inglês, um screening de doença da tireoide. Não vale a pena. Vale a pena sim ser examinado. Então todo mundo deve cuidar da sua saúde. E ao cuidar da sua saúde, talvez interpelar quem é o seu clínico, as mulheres, por exemplo, ginecologista, de examinar o pescoço e de, na necessidade de fazer, palpei um negócio estranho, aí sim fazer um ultrassom, mediante a palpação. Eventualmente sim, fazer a dosagem dos hormônios, porque 10% da população pode ter tendência a ter um hipotiroidismo e isso realmente altera a qualidade de vida. Então, o diagnóstico de hipotiroidismo vale a pena ser feito, assim como o diagnóstico de diabetes, etc, etc. Se bem que mesmo o hipotiroidismo nem sempre precisa ser tratado. Legal. Essa é uma situação. Agora, tive um nódulo de tireoide. Estou desesperado? Não. Nódulo de tireoide é uma coisa absolutamente frequente de ser achada. Se eu passar ultrassom em 100 pessoas, e por isso que a gente não deve fazer ultrassom... senão todo mundo vai... 60 pessoas com alteração da textura da tireoide. Então, achei um nódulo por qualquer motivo, vamos com calma, procurar um profissional que avalie se esse nódulo precisa ser submetido a mais exames. E se ao se submeter a mais exames você tiver uma punção que é suspeita para tumor, não se alarmar, porque, óbvio, vai ter que passar por um momento de dificuldade de pensar em operar, de pensar em tratar, mas isso é uma opção. Não sofra. A opção de dor você não tem, mas a opção de sofrer você tem. Não sofra. Tem começo, meio e fim. E é em médio prazo, nem a longo prazo, até menos que médio prazo. Então as coisas se resolvem. Agora, o medo da fragilidade da vida é o medo de todo mundo, né?
Mas a nossa vida é muito frágil mesmo, por isso que a gente tem que viver bem o presente. Exato, doutor. E deixar a vida correr e fazer o bem para sempre. A gente vê vários casos, né? Aí para finalizar, tinha uma blogueira chamada Nara Almeida, não sei se você já ouviu falar, 24 anos, mas não sei se você sabe do caso dela. Não. Ela mobilizou o país inteiro, até o próprio Alexandre Pato pagou o tratamento dela. Ela teve um tumor muito raro no estômago, um câncer que foi definhando a modelo. E ela faleceu ontem. Nossa, que triste. 24 anos. Então, assim, é o que eu falo, os vídeos de autoajuda, de mobilizar e de ir atrás e de perceber e tocar o corpo, é importante sim, porque ela pegou a biópsia, ela fez a biópsia e não foi pegar o resultado e foi deixando. Então, assim, eu só puxei esse gancho também, um carinho pra Nara, né, pra todo mundo que acompanha. Mas, doutor, obrigada, eu só tenho a te agradecer. E a verdade é a seguinte, né? A gente tem que tomar conta da nossa vida com cuidado, com serenidade, sabendo que algumas coisas ruins podem acontecer, mas faz parte da vida. É verdade. Né? E as mãozinhas, esses instrumentos aí enviados de Deus, do universo, seja lá o que for, que nos ajudam, que é uma coisa que eu frisei muito no meu vídeo anterior, que eu sempre fui tratada aqui como Camila, não como uma doença ou como um nódulo na tireoide. E isso faz total diferença no tratamento, na história, no processo, na recuperação de qualquer ser humano. Sim. A gente precisa de tratamento humanizado. É fundamental. Sem dúvida, isso é a total verdade. Né? Que o médico aqui é ele, não a gente não entende nada, a gente gosta de alegria. A gente tem que olhar a pessoa como um todo, holisticamente, independente se você é um especialista ou não. Obrigada. Imagina. Beijo. Tchau, gente.